Meus queridos amigos e irmãos, estava meditando e eu percebi o quanto é difícil para nós humanos andar, como diz a Bíblia, segundo o coração de Deus, fazer a sua vontade. Como isso acontece, como passamos por turbulências e volta e meia perdemos a nossa esperança. Meus irmãos, é muito difícil e eu tenho ouvido músicas e pregações e tenho visto e ouvido que as pessoas estão perturbadas, que as situações estão muito difíceis. E como sair desse imbróglio, como sair desses laços na linguagem bíblica, né? E comecei a lembrar de alguns personagens bíblicos e de como as situações se deram com eles. Primeiro eu quero fazer aqui com vocês criar uma imagem de um contexto em que talvez você, meu amigo ou minha amiga, está lutando há muito tempo para sair de uma situação que te deixa mal, te deixa para baixo, de uma situação que você, toda vez que levanta da sua cama, você fala amanhã, e chegou amanhã, você fala hoje eu vou conseguir, hoje eu vou levantar, hoje eu vou fazer e vai dar certo, e você não consegue e volta. E passa dias, passa-se semanas, passa-se anos, passou-se uma década e mais alguns anos em que eu não consigo sair do mesmo lugar. É importante saber que Deus trabalha em todos os momentos da nossa vida, mesmo nesses momentos que você está num lugar que as pessoas não sabem quem você é, o que potencial você tem, por que você não sai desse enrosco. Mas Deus sabe, Deus está trabalhando, e acreditem, Deus é o Deus que vai te tirar de onde você estiver, que não é o seu lugar, e te levar para um lugar inimaginável. E isso é possível, porque Deus é o Deus do impossível. Vejamos uns exemplos. O povo andava no deserto. Deus fazia uma nuvem fazer sombra de dia e fazia fogo para aquecer a noite. Todos já sabem o clima do deserto, muito calor de dia e muito frio à noite. Meus irmãos, Deus não se limita a fazer apenas o possível. Deus é o Deus do impossível. Quando você acha que Deus se esqueceu, que você não tem valor para Ele, nós precisamos reconhecer sim que nós não somos nada, que nós somos imprestáveis, nós somos pecadores. Tudo que acontece de mal nesse mundo é culpa nossa, que nós pecamos, mas nós temos que saber que quando Cristo fala que antes da fundação do mundo Ele já nos fez, Ele já nos amou. Nós temos que tomar posse, e isso eu falo, seja um jargão evangélico, não, posse na sua mente
de que você é sim filho de Deus, que você pecou sim semana passada, ontem, vai pecar ainda, que você cai em todo tipo de armadilha, porque você está no lugar errado. Você se levanta e você cai. Você se levanta e os inimigos te derrubam. Você se levanta e você fica envergonhado de você mesmo. Mas em nome de Jesus, tudo pode mudar. Porque no deserto, Deus fazia cair comida do céu. Deus fazia coisas surgirem do nada. Deus é um Deus que faz coisas impossíveis. Deus abriu o mar. Deus curou o cego de nascença. Deus venceu a morte com Jesus Cristo. Deus vai vencer toda morte na sua vida, toda sua morte de esperança, de fé emocional, sentimental. Sim, você está com 40, 50 anos, não encontrou o seu parceiro, você já desistiu. Mas lembra de Sara, lembra de Abrão, quando falou vocês vão ter um filho, e eles esqueceram da promessa de Deus. Deus é um Deus de promessa e Ele cumpre. Se Ele te resgatou, se Ele te salvou, Ele vai cumprir isso. Não se atemorize diante dos problemas. E outra, muitas vezes nós queremos segurança e paz, mas Deus nos pôs num coração igual de Gideão. Gideão estava lá malhando trigo escondido dos homens para não ser roubado. E ele mesmo diz, eu sou um homem fraco e medroso. E Deus olha para ele de outra maneira e fala assim, ei Gideão, homem forte e corajoso, levanta e vai, que você vai liderar uma guerra. Você vai vencer uma batalha com 300 homens. Eram muito mais, mas só 300 foram provados. Deus é o Deus do impossível. Quando Josué vai lá e vê o exército inimigo e volta desanimado. E fala, meu Deus, por que o Senhor me coloca nas condições dessa? E vem um anjo e fala, vai lá, você está duvidando? Manda. E vem a resposta, pode ir, que não é você que vai lutar, vai ser Deus. Meus amigos, irmãos e irmãs, eu não quero que vocês confundam essa mensagem de fé em Deus com o triunfalismo, de que você vai acreditar em Deus e vai tudo ser uma maravilha. Até porque esse triunfalismo não é crença em Deus, é crença no próprio humano. Então tenha em mente que Deus vai vencer, mas precisa de uns predicados seus. Lembra daquele homem no tanque de Betesda, 28 anos sentado ou deitado numa maca? Aquela era a zona de conforto dele. Ele se acostumou a viver na desgraça. Ele se acostumou a ficar dentro do seu quarto, a não ir trabalhar mais, a não relacionar mais com as pessoas, a ser ignorado, a não tentar sair dali e ir para outra região. Se acostumou a ser ignorado, entre aspas, até mesmo por Deus. Falou, não, Deus não olha por mim.
Mas há uma interpretação bíblica que diz que aquele tanque de Betesda era uma fraude, era uma idolatria do povo, porque Deus não faz acepção de pessoas. Como pode um tanque, quando o anjo vir e mexer as águas, o primeiro que chegar será curado, se tem pessoas que não podem chegar lá? E justamente por isso Jesus passa por lá e fala: homem, o que queres? Ele falou: por que você está aqui há tanto tempo? E ele fala: Senhor, não tem ninguém que me leve lá. E ele fala assim, traduzindo: você não está indo na fonte certa. Você está querendo fazer as coisas pelo teu poder, pelos teus meios e pelos meios das crendices humanas. Creia em mim, venha direto a mim e seja curado. Pegue essa tua maca e ande. Pegue o que você tem em mãos, meu irmão. Pegue o seu conhecimento que você acha que nunca ia ser usado. Pegue os objetos, as ferramentas de trabalho que você achou que nunca mais ia usar e faça acontecer. Não fique esperando 28 anos ou mais. E esse homem era um coitado, um homem desprezado, mas vemos homens nobres de fé pecarem assim. Elias estava de frente dos profetas de Baal, e vamos lembrar que esses profetas são do mesmo modo dos profetas lá do Egito, que eram poderosos em feitiçaria, tanto que Moisés, quando joga a lenha no chão e vira uma cobra, eles também jogam a vara deles e viram cobra também. E eles fizeram muito dos milagres que Deus fez. Alguns eles não conseguiram fazer porque eles não têm poder de criação, mas Deus tem. Deus criou o pó da terra e falou: faça-se piolhos como o pó da terra, mas eles não podiam fazer porque eles não podem fazer, eles só replicam. E esses mesmos homens, servos direto de Satanás, de novo no Império Babilônico, quando vem Daniel e fica ali de frente ao rei, homens que falam que são feiticeiros, adivinhadores, magos, que faziam magias pesadas, não conseguiram interpretar, mas Deus fez. E também Elias, quando estava de frente desses mesmos profetas de Baal, poderosíssimos, zombou porque ele estava cheio do Espírito Santo. Zombou, caçoou, venceu-os. Talvez um momento da sua vida você venceu. Você sentiu como era bom estar do lado de Deus, vencendo batalhas, sofrendo, enfrentando o diabo, porque o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, tentando tragar e pegar cada tropeço nosso. O diabo não tem nenhum pudor e nenhum senso de bondade, de ética. Se você escorregou
sem querer, ele vai pular em cima de você e vai te triturar, principalmente para nem tanto em te envergonhar ante as pessoas, porque isso é secundário. Ele quer que você não tenha mais intimidade com Deus, fique envergonhado, fique caído no chão, que você cometa o mesmo pecado de novo e que você não se levante, não abra sua boca para falar da palavra de Deus, porque as pessoas estão aflitas e precisando de uma palavra, e ele quer que você acredite que você já não é mais amado por Deus. Mas Deus moveu o mundo para te amar, para dar um filho dele em troca. Deus fez várias tentativas com o dilúvio para tentar sarar a humanidade e não deu certo. Tentou outras maneiras, não deu certo. E por fim ele falou: vou ter que eu mesmo me sacrificar. Como você pode questionar o amor de Deus se ele mesmo se entregou por você? Repreenda Satanás agora, em nome de Jesus, que ponha essa ideia em sua mente, porque Deus te ama, não importa que circunstância você está. Abacuque diz: se der fruto, se não der, se tiver o que comer, se não tiver, de toda maneira eu louvarei o Senhor. Comece a louvar a Deus, meu irmão. Que o mundo espiritual é muito maior do que a gente imagina e nós nunca vamos entender isso. Comece a orar, comece, em vez de ficar vendo vídeos aleatórios, bobeiras, coloque louvores enquanto você dorme, coloque a Bíblia em áudio enquanto você dorme. Não deixe o Satanás falar no seu ouvido. Não deixe o Satanás te oprimir. Ele está fazendo isso todos os dias. Não pense que você dorme sossegado. Ele está ali do seu lado, batalhando com anjos, querendo te matar. Matar a sua fé, o seu ânimo, a sua coragem, aquela força que Deus colocou no seu coração, porque todo filho de Deus não é um acomodado, é um soldado que vai para a batalha. Tem um coração valente, tem um coração de vencedor, um coração que é movido a lutar. Mas se você não tem mais um objetivo para lutar, o que te fará levantar da sua cama? E sabe, Davi também esteve na caverna. E Elias, depois daquela luta, também foi para uma caverna e se escondeu, queria se esconder de Deus, ficou com vergonha, ficou com medo. E Deus fala: o que você está fazendo aí? O que você acha que está fazendo aí? Você acha que você está sozinho aí? Saia. E agora, meus irmãos, eu quero que vocês acompanhem no texto. Fala assim: e veio um vendaval, e veio raios e trovões, tempestade. Mas no meio de toda aquela turbulência que você está vivendo, que Elias viveu, veio uma voz suave e disse: Elias, saia da caverna. Então Elias saiu.
Era necessário ele passar por aquele momento. É necessário você estar passando por isso. Mas chega um dia que Deus fala, basta. Você precisa entender. Eu vou falar contigo. E sabe por que nós não conseguimos ouvir Deus? Porque nós achamos que Deus é a nossa correria, é o nosso muito fazer, ou o nosso muito largar de lado, deixar, esperar em Deus, é ficar totalmente passivo, é esperar em Deus, é ficar orando, é esperar, mas é esperar com fé, é esperar com ousadia, é esperar e planejando algo maior. Agora eu quero dizer algo que me motivou muito a falar isso, sobre a nossa área, nosso ciclo social, a nossa ciclo de convivência e até mesmo o local. Muitos de nós não estamos vivendo o que Deus prometeu, e é maravilhoso o que Ele nos prometeu, porque nós estamos num contexto de pessoas que não acreditam nos nossos dons e talentos, no nosso chamado, de pessoas que não nos valorizam, sempre nos colocam para baixo, de pessoas que querem que a gente faça o que a gente não quer fazer. Tem um conceito de que viver onde estão as suas raízes, sua família é bom, mas se a sua família foi uma desgraça toda, você só vai absorver desgraça. Talvez você está numa casa que te limite, que você não suporta mais andar dentro dela. Você não suporta mais andar na casa, porque você não aguenta ver mais os mesmos cômodos, os mesmos móveis, a mesma coisinha de todo dia, a mesma comida. Você não consegue ver nem o quintal, e isso pode ir expandindo. Uma cidade que você não suporta mais viver ali, mas você vive porque eu tenho um tio, porque eu tenho um pai, porque eu tenho um avô, porque eu tenho um filho, porque eu tenho um neto. Mas Deus fala, olha, eu quero que você conheça o mundo. E você tá aí dentro dessa casinha. E você vai morrer aí. Levanta, come um pão e vai, que eu vou prover tudo que você precisa. Monte uma estratégia para sair desse ciclo que Satanás montou para você. Talvez o Brasil seja pequeno para você. Saia do Brasil em nome de Jesus, para que você brilhe como a luz, como um cristão deve brilhar, como a luz da aurora, e vai testemunhar a alegria de Cristo em qualquer lugar do mundo, porque Deus te chamou, porque Deus te capacitou, porque Deus fez você sofrer até agora, assim como Moisés, no 40 anos no deserto, 40 anos vivendo como príncipe no Egito, para depois liderar mais 40, ou seja, 80 anos de treinamento para 40 anos de ação. Sabe, Deus não esqueceu de você nem um pouquinho. E Ele não deixou nenhum detalhe de lado. Tenha fé absoluta de que
quando chegar o momento, você vai olhar e falar: não acredito, não acredito que tudo isso se converteu em bem. Mas Deus precisava trabalhar o seu caráter, o seu orgulho, a sua soberba. Deus precisava trabalhar os seus olhos que eram fitos nesse mundo. E por causa de desejar as coisas desse mundo, você justamente não tinha nada deste mundo e nunca ia ter. Mas Deus fala: o que é servo no pouco, será no bastante. Deus estava limpando o seu coração da corrupção para você se levantar e ser uma voz na geração. Não acredite nesse mundo, não acredite nas propagandas deste mundo, porque tudo está caído, meu irmão e minha irmã. Tudo está caído, mas o reino de Deus começou sobre este mundo. E nós podemos viver sim bem e felizes, com conquistas, com alegria neste mundo, mas não por este mundo, porque Cristo orou e falou: ó Pai, cuide deles, porque eles estão neste mundo, mas eles não são deste mundo. Dinheiro, que as pessoas procuram de errado. Não é esse o objetivo nosso, nem de Deus. O objetivo de Deus é de, mesmo que você esteja 1 ou 2 dias sem comer, no meio de uma floresta evangelizando índios, o seu coração esteja muito mais feliz do que quem está viajando para Dubai, Japão, para qualquer lugar do mundo na primeira classe. Você fala assim: Deus, eu estou no lugar que eu deveria estar. Ou talvez você tenha que ir para Dubai, evangelizar lá e viver lá e comer das melhores comidas e viver do melhor. Mas é Deus que vai te dizer o sim ou não. Abra o seu coração para o Espírito Santo, deixe ele agir, deixe ele falar, orando e lendo a Bíblia sem cessar, louvando a Deus sem cessar. Se você não consegue louvar, coloque um celular para tocar, coloque uma rádio. Não deixe espaço vazio, porque o diabo ele não pede licença para te destruir. Meus irmãos, faça um plano, junte toda a sua tralha, talvez tudo que você está zelando, sua casa, sua herança, o meu carro velho que era do meu avô, a máquina de costura que era da minha avó, a fazenda que era do meu pai, o meu apartamento, eu não sei o que e o valor, mas Deus sabe que às vezes uma caixinha de brinco tem mais valor para você do que um avião para outro, porque tem um sentimento por trás. Desamarre seu coração dessas coisas, desse mundo, da ideia que você criou da tua infância de como ia ser a sua vida no futuro. Nós não fomos feitos para sonhar com este mundo, mas nós só entendemos isso depois que o Evangelho nos toma e nós vemos que nada vale coisa alguma sem a verdade do Evangelho. Que Deus te liberte, que te tire das cavernas, que te desatole dos problemas, que limpe a sua raiz, te arranque de onde você não quer sair, te sacuda e
plante em outro lugar, ou talvez nem raízes te dê. Porque em Hebreus fala que na terra andou homens que a terra nem foi digna de recebê-los. Homens que subiram para os céus sem nem mesmo morrer, como Enoque. Não tinham valor nenhum para o mundo, mas tinha um valor imenso para Deus que nem o mundo merecia que eles tivessem passado aqui. Mas o nosso coração deve ser um coração quebrantado igual ao da viúva pobre. Um coração onde o fariseu estava ali se exaltando e o publicano falando: Deus me perdoe porque eu sou pecador. Que Deus te abençoe. Que o poder de Deus haja na tua vida de tal maneira que arranque todo o mal pela raiz. Todo o vosso mal. O mal que eu e você cria para nós mesmos. O mal espiritual e o mal natural. Doenças. Eu oro por isso hoje. Isso não é triunfalismo. Isso é se apoderar das bênçãos que Deus já deu. As bênçãos que Deus já derramou na sua vida e você está perguntando, lutando e questionando ainda para Deus. Talvez você esteja igual Salomão. Não mereço mais viver, não quero, melhor quem já morreu. Mas Deus está falando, você ainda não entendeu, você ainda não viveu tudo. Calma aí. Você está fazendo igual a Jó, amaldiçoando o seu nascimento. Mas Deus é compreensivo. As pessoas não são. Talvez igrejas não são. Não compreendam o seu processo. E é isso que você precisa entender, que o negócio é entre você e Deus. Resolva-se com Deus. Em nome de Jesus. Amém.